Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Saber Matemática. Eu sou o professor Luiz e estou de volta aqui com vocês trazendo mais uma questão sobre trigonometria. E a questão é a seguinte: usando as razões trigonométricas, calcule o valor de x. Então, qual foi a questão, o exemplo que eu trouxe para vocês? Olha, o que eu trouxe para vocês foi esse triângulo retângulo, onde nós temos y, nós temos x, nós temos um valor de 18 aqui deste lado e nós temos um ângulo de 30 graus. E o problema diz, usando as razões trigonométricas, calcule o valor de x. Então, ele quer saber o valor desse x aqui, certo, pessoal? Essa é uma questão que é até bem simples de resolver, mas que tem grande probabilidade de ser uma das questões que cai no Enem, ok? Então, já aproveito para te pedir que se inscreva no canal, que ative o sininho e compartilhe o vídeo com os seus amigos, tá certo? Muito bem, então vamos lá. Como é que a gente vai começar isso? Como eu sempre digo para vocês, inclusive falei no vídeo passado, quando eu falei na tangente de 30, quem quiser assistir, depois de assistir esse vídeo, volta lá no canal e assiste o vídeo sobre tangente de 30 graus e também cosseno de 30 graus, que foram os dois últimos vídeos que eu postei por aqui pelo canal. Tá ok? Bom, então a gente se posiciona aqui no lugar desse ângulo, ou do ângulo, que neste caso, o ângulo aqui é de 30 graus. Então, quando a gente se posiciona aqui atrás do ângulo, a gente olha para o lado oposto dele, na direção dele. Nessa direção aqui, pessoal, olha. A gente olha nessa direção e do outro lado a gente tem um x, certo? Que a gente pode chamar de cateto oposto. Do lado direito, nós temos um y. Só que a gente precisa observar que esse y está do lado oposto do ângulo reto, desse ângulo aqui que vale 30 graus no triângulo retângulo. Então, sempre quem está do lado oposto a esse ângulo reto, que vale 30 graus, é a hipotenusa, que nesse caso está representado pelo y. E do nosso lado esquerdo, nós temos o valor de 18. Portanto, estando nessa posição atrás do ângulo de 30 graus, nós temos então, de fato, um cateto oposto e um cateto adjacente. Sabendo disso, qual é então a razão trigonométrica que a gente tem a partir desses dados? Nesse caso aqui específico, nós temos a tangente de 30 graus, correto? E qual é a tangente de 30 graus? É cateto oposto sobre cateto adjacente. É esse dado que a gente tem aqui, olha, o cateto oposto e o cateto adjacente. Mas, professor, o senhor não disse que tem um y aqui? Tem, só que esse y, ele está representando, neste triângulo retângulo específico, está representando a hipotenusa, que é o lado maior do triângulo retângulo, ou seja, aquele lado que está do lado contrário do ângulo reto e que nesse momento não vai ter utilidade para nós. Portanto, a gente vai resolver tudo por aqui, por essa nossa razão trigonométrica. E aqui a gente vai fazer as substituições que cabem. Quais são elas? Eu vou lá na minha tabela trigonométrica e vou descobrir quanto é que vale a tangente de 30 graus, que nesse caso aqui, vocês podem consultar a tabela, vale raiz quadrada de 3, que divide 3, certo? Igual ao cateto oposto. Nesse caso aqui, quando eu estou atrás do ângulo que eu estou trabalhando e eu olho para o lado oposto dele, eu tenho o x. Então, meu cateto oposto aqui é x. E quem vai ser o meu cateto adjacente? Meu cateto adjacente é esse cara que está aqui do lado esquerdo. Então, a minha razão ficou raiz quadrada de 3 sobre 3, que é igual a x sobre 18. E agora, a gente vai desenvolver essa razão. A gente já sabe que para a gente resolver esse tipo de razão, a gente resolve em x, né? Começando sempre pela variável. Então, eu vou fazer 3 vezes x, ou x vezes 3, e 18 vezes raiz de 3, ou raiz de 3 vezes 18, tanto faz. Então, o que vai acontecer? 3 vezes x vai ser igual a 3x, igual a 18 vezes raiz de 3, vai ser igual a 18, que multiplica, aqui é um 3, tá, pessoal? Borrou, ficou meio esquisito, né? Eu vou fazer ele aqui embaixo, então, porque eu tô achando que vai bagunçar aí a compreensão de vocês. Eu vou trazer isso para cá, vai ficar melhor para vocês observarem. Então, ficou
3x, que é igual a 18, que multiplica raiz de 3. Muito bem, agora ficou melhor. Olha só isso. O x é o valor que eu quero saber. Olha, o problema me diz, calcule o valor de x. Eu quero saber o valor de x, então eu já coloco o x em evidência. Logo depois do x em evidência, eu coloco a igualdade. E quem vem depois da igualdade é o 18, já coloco ele. Depois do 18 vem a raiz quadrada de 3. Perceberam que eu sigo o fluxo dessa minha equação aqui. E olhando para trás, quem ficou foi o 3 que está multiplicando o x. E quando ele atravessa o sinal da igualdade, esse 3 que estava multiplicando, ele vem dividindo. Então, eu fico com a minha nova razão, que é x, que é igual a 18, que multiplica a raiz de 3 sobre 3. Mas eu continuo precisando saber qual é o valor de x. Então, eu mantenho o meu x em evidência e vou resolver essa questão aqui. Bom, com a raiz de 3, eu não posso fazer nada. Mas aqui eu tenho 18 e aqui eu tenho 3. Então, eu posso simplificar 18 por 3 ou simplesmente dividir 18 por 3. Então, 18 dividido por 3 é igual a 6. Como 18 estava multiplicando a raiz de 3, vai continuar multiplicando essa raiz, que é a raiz quadrada de 3. Portanto, o valor de x nesse momento para essa questão é x, que é igual a 6 raiz de 3. Ok, pessoal? Viram como é relativamente simples de resolver? Depois que a gente vai pegando o jeito, já fica bem mais fácil de resolver. Bom, então é isso. Já vou ficar muito feliz se esse vídeo estiver ajudando vocês a diminuir as possíveis dúvidas com relação a esse assunto. E se gostou, já deixa seu joinha. E eu já fico aguardando vocês no próximo vídeo. Tá certo? Tchau!